O Conversa com a Fonte desta semana está debatendo o crack. E a polícia tem como alvo o traficante. Vamos ouvir o que diz o delegado Ricardo Riad sobre a figura do traficante. Hoje em dia, nesse ramo não tem trouxa, né? Eles andam com 10, 20 pedras, vão para a rua com essa quantidade, vendem aquilo ali, aí vão buscar numa fonte mais 10, 20 pedras. Toda vez que a polícia pega eles, eles estão com pouca coisa. Eles vão ligar o que era o consumo. Se eu falar para você que 10 pedras não dá para ser consumo, dá para ser consumo. Um monte de viciado fuma 10 pedras assim, muito rápido, em questão de horas, até menos que isso. Então o traficante ele é bem esperto, ele anda com pouquinho, também por ser assim mínimo, se ele vê qualquer movimentação policial, ele uma pedra lançada no centro de Curitiba, no asfalto, assim, até para a polícia achar aquilo ali e fazer uma prova contra ele, se vai achar 3, 4 pedras, ele vai dizer que é usuário. O combate não é nada fácil, é que a gente não trabalha assim dessa maneira, nós trabalhamos um pouco mais elaborado. Embora não seja um trabalho fácil, a polícia tenta tirar os traficantes de circulação. Nós mostramos uma reportagem em setembro de 2009 da repórter Karine Garcia, que mostra as apreensões feitas pela polícia. Um comércio proibido que destrói famílias e assusta desconhecidos. Gente que sem querer se torna refém do problema. Eu tô parado na frente do meu estabelecimento, passa cara totalmente drogado, falando sozinho. E não é uma, 2 vezes, é 3, 4 vezes por dia. Você vê a pessoa passando bem, ela passa normalmente, andando normalmente, daqui a pouco ela volta cambaleando. O desabafo desse comerciante é também a queixa de moradores, de quem está só de passagem. Essas imagens feitas em ruas do centro de Curitiba mostram o consumo e o tráfico de crack. Na tentativa de combater esse problema social, o papel da população também é importante. Boa parte das prisões de traficantes foram feitas a partir de denúncias anônimas. O grande problema é que nós não conseguimos frear o contrabando total disso, porque toda vez que você apreende uma grande quantidade de drogas, outra quantidade está imediatamente entrando em nossas fronteiras. Então tem que ser uma política não só de Curitiba, região metropolitana, mas tem que ser uma política estadual, nacional e internacional. Agora é muito difícil esse combate quando a gente tem a nossa Cracolândia, né, doutor? Pois é, agora eu acho que essa é uma questão de política pública e isso é de prioridade. Eu digo que tanto o governo nacional, quanto estadual, quanto municipal, se colocar como prioridade a questão das drogas, tem o que fazer. Existem profissionais que estão trabalhando nessa área, existem diretrizes para políticas estaduais de drogas, cabe a gente questionar o poder público na aplicação dessas diretrizes, que envolve não só a repressão, mas envolve o tratamento e envolve também a prevenção em vários ambientes. Com isso, porque hoje o prejuízo que a droga traz não é só para o drogado, né? A gente já viu aí. Traz para a sociedade como um todo. É roubo. Então, inclusive em atendimentos médicos, quer dizer, quanto é gasto em atendimentos médicos por consequências ou de agressões ou pelo próprio efeito da droga, que isso poderia ser canalizado em um mecanismo preventivo. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, uma exigência do poder público para a aplicação das políticas que existem. No Paraná, no ano passado, final do ano passado, ainda no final da gestão do governo anterior, foi, a partir de 4 anos de discussão, elaboradas diretrizes de políticas públicas do Estado do Paraná de prevenção sobre drogas. Então, que envolve desde combate, mudança de legislação, aplicação de recursos financeiros para entidades de tratamento, de prevenção, programas de escola, na Polícia Militar. Então, cabe a nós a exigência de que isso seja aplicado enquanto, e se nós formos ver, todos os governantes, desde candidatos à presidência da República a governadores, todos colocaram na sua pauta de discussão o problema do crack e das drogas. Então, cabe a nós agora a cobrança para isso. Porque fica muito no discurso, né? O discurso ele é bem efetivo, mas a prática hoje pouco acontece ainda.
Então, a política pública hoje é uma coisa que seria uma discussão assim para fazer conferências, fazer fóruns com todas essas famílias que estão necessitando. Porque a situação só piora, né? A gente vai chegar num momento em que até alguém em vai ter que final fazer de alguma maio coisa. vai ter um fórum do Pré-Vida aqui em Curitiba, que é exatamente para discutir a implementação dessas políticas públicas no Paraná, que é organizado pelo Conselho de Entorpecentes. Mas eu acho que cabe à sociedade se empenhar nessa cobrança. Tá, e a gente também tem uma questão que é a denúncia. O telefone 181 da polícia, o Disque Denúncia, as pessoas podem fazer a denúncia anonimamente, não vai ser descoberta, e o delegado Ricardo Riad fala como as pessoas devem agir. Importantíssimo, porque o traficante, uma coisa que ele não consegue escapar é que o movimento que ele faz, o movimento de venda, chama atenção, né? E isso é importantíssimo, os vizinhos, eles têm ajudado, mas nunca é demais reforçar que toda ajuda é necessária. A polícia vive muito disso, muitas das apreensões a gente consegue dessa maneira. As ligações são anônimas, ninguém precisa se identificar. É fácil você notar um traficante no seu bairro, é fácil. Então, até que eles começam a se instalar e já vem denúncias. O traficante, ele, sabendo disso, ele fica pouco tempo nos lugares, já para não chamar muita atenção. E a população tem que nos ajudar, porque fazendo isso ela está protegendo os seus filhos, porque a conversa do traficante é boa, ele consegue levar na lábia, dentro da gíria, ele consegue enganar os jovens, cada vez mais jovens, crianças até, que estão começando com 10, 11, 12 anos. E é fácil enganar uma criança dessa idade, né? Todo adulto sabe que é fácil você enganar uma criança dessa idade. O problema do crack, que é uma droga que você não pode experimentar. Você vai ficar um viciado. 2 ou 3 fumadas, você vai ficar um viciado. E a criança não tem esse poder de raciocínio, de discernimento para dizer não e pensar lá na frente, no futuro. E por isso que o traficante está pegando cada vez mais crianças. É isso? É isso. O que nós estávamos falando, né, sobre políticas públicas, a importância da repressão, como o delegado está falando, né, e aí a participação da sociedade, e independente da pessoa ter um problema dentro de casa ou não, né, é uma doença que afeta todas as pessoas da comunidade. Além da repressão, nós temos que pensar nas formas de tratamento e que o governo invista em pesquisas, né, sobre novos modelos de tratamento, sobre medicações novas que possam ser mais eficazes, né, no controle da abstinência, no controle da evolução da doença, porque o mais importante, o primeiro passo, que é a abstinência, não é tão difícil, porque interna, desintoxica, medica, né, é a manutenção da abstinência que é o desafio, onde a família deve estar bem orientada sobre os aspectos da doença e como ajudar o seu dependente químico a manter-se abstinente. Então, o governo deve investir em formas de tratamento de prevenção, né? As escolas, as empresas, elas devem também engajar-se nesse programa, né, de políticas públicas internas, né, para que a gente possa, como sociedade, fazer o movimento. Existe uma proposta de prevenção comunitária em que a ideia é de que cada comunidade organize grupos, né, de serviços para afastar as situações onde possa a droga ser inserida. Então, a escola, o clube, a igreja, né, todas as entidades daquele grupo se reunir para que possam juntos tomar medidas de controle e quanto mais fortalecida estiver a comunidade, mais ela cria barreiras para distanciar, né, a droga da sua família. Agora, a família também tem que mudar sua atitude. Nós temos que trazer a responsabilidade dos pais de ser o formador de opinião do seu filho, de ser o educador do seu filho, né, mudando hábitos e convivendo mais com seus filhos. A prevenção, ela começa dentro de casa, com atitudes de amor, de um diálogo mais contínuo, né? Os pais devem interessar-se por todos os problemas dos filhos, né?
E cada um desses locais vai precisar estar qualificado para isso. Quer dizer, na escola nós vamos ter professores qualificados para trabalhar com a prevenção. Na área de saúde vamos precisar ter profissionais qualificados para isso, o que hoje ainda a gente não tem. Quer dizer, é um trabalho que tem que se pensar aí a longo prazo. De médio para longo prazo. E tem que começar com a qualificação de recursos humanos. Então, isso é fundamental. E eu digo que para a gente lidar com o dependente de drogas ou com o jovem, é um trabalho de pescaria com o lutador de boxe. Pescaria porque a gente precisa ter paciência, tem que ter tolerância e se puxar muito a linha, arrebenta. E se soltar muito, ele escapa. E qual é a sensação de ter a certeza de que alguém saiu da droga? Essa é uma questão muito boa, porque a gente vê que vale a pena o investimento. E a gente tem um índice, eu trabalho há 30 anos com dependentes químicos, e a gente tem inúmeros de casos que têm dado certo, têm tido um bom resultado, que hoje estão trabalhando também na questão de drogas, que são profissionais, psicólogos, médicos, que evoluíram na sua vida, e que quando o indivíduo está interessado, ele realmente consegue, independente da gravidade da dependência. E o índice que nós temos, quando o indivíduo está inserido numa família, numa sociedade, imbuído de uma abstinência, que ele consegue mudar o comportamento e adere a um programa de tratamento, quer seja o grupo de autoajuda, tipo Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, uma comunidade terapêutica, que ele faz uma psicoterapia, o suporte que ele tem dá condições de ele se recuperar. Sim. E eu digo mais ainda para as famílias que eu atendo, que recaída não faz parte do tratamento. Recaída é um acidente de percurso nesse tratamento. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que não vamos ter recaída. Alguns acham isso ilusório, mas quando você acredita que isso é possível e o paciente acredita que você está ali disponível para ajudá-lo, a eficácia é muito maior. Na CRAVE, que vocês tratam em torno de 480, 500 pessoas por ano, você vê acontecer de tudo, né? Isso. Na CRAVE, como a Cleusa falou, né, essa rede de suporte, a família, chamar a família para a responsabilidade, como o doutor falou, a questão da reincidência, da recaída, né, do lapso. Muitas vezes no tratamento acontece o lapso. Ele sai, vai para casa, daí o pai bebe, a mãe fuma, né? A questão da abstinência para um usuário de substância psicoativa, ele tem que ser abstêmio de tudo. Ele não vai poder dizer, eu posso tomar minha cervejinha, eu posso, né, cheirar um pozinho lá de vez em quando. Não, ele vai ter que abdicar, ele vai ter que dizer, não, eu não posso mais, porque senão ele não vai conseguir. Quer dizer, tem saída? Tem saída. Tem saída, eu tenho esperança, acredito que eles também têm, pelo que conversamos aqui, nós temos muita esperança, trabalhamos com isso, e a realização de você ver aquele menino ali, depois, trabalhando, se transformando num cidadão produtivo, de valor, respeitado, respeitável, é o que valeu a pena. Eu comparo com eles com uma vela. Eu digo que não existe uma vela só um pouquinho acesa. Ou ela está acesa ou está apagada. Então, o dependente químico não tem que usar só um pouquinho. Ou ele usa ou não usa. A vela pode ficar acesa até queimar toda. Ou pode ficar apagada durante 20, 30, 50, 200 anos. Só ela não fica nova outra vez. Quer dizer, a hora que acender, continua queimando de onde parou. Da mesma forma, né? E não podemos esquecer que o uso do crack, o tempo de vida de um usuário, no máximo 5 anos. Por diversos fatores, mas no máximo ele vai ter um tempo de vida de 5 anos. Quer dizer, quanto mais cedo descobrir o tratamento e for ao tratamento, melhor. Você pode deixar um contato da CRAVE? Posso. Nós temos o site que é www.crave.org.br. O telefone é 041-3356-6100. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, o psiquiatra Luiz Renato Carazai, a doutora Cleusa Canã, psicóloga, e também a assistente social Eli Lemos, da CRAVE. O Conversa com a Fonte fica por aqui. Hoje nós debatemos o crack. Na semana que vem a gente volta na quarta-feira com mais um programa. Boa noite para você. Até mais.